Graça e paz do Senhor Jesus, amém? De pé como você está, quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 5. Sejam todos, uma vez mais, muito bem-vindos a essa noite, a essa casa, a essa família. Como é bom estar na presença de Deus, não é verdade, queridos? Efésios, capítulo de número 5. Glória a Deus. Nós ministramos hoje pela manhã, em classe única, uma palavra sobre um despertamento da nossa vida espiritual. Nós ministramos sobre oração. E hoje nós queremos, nessa ocasião, nós queremos ministrar sobre uma das marcas impreterível, uma das marcas realmente que faz toda a diferença na vida de um discípulo de Jesus, que é a plenitude do Espírito. E a carta de Efésios, que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, capítulo de número 5, a partir do verso 15 ao verso de número 21, nos mostra algumas dessas marcas de um discípulo cheio do Espírito Santo. E o texto da palavra se nos diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Verso 18, bem conhecido, vamos ler juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, como nos sentimos privilegiados e presenteados em podermos nos reunir neste ambiente, nessa casa, neste lugar, para, ó Deus, dedicar, ó Deus, a nossa voz, a expressão do nosso corpo, da nossa atenção, ó Deus, do nosso coração, em tributo a Ti, em adoração a Ti, em amor a Ti, porque tudo que nós temos, como foi orado aqui, vem do Senhor. Se estamos de pé, é pela Tua graça. Se podemos ter saúde, é porque o Senhor tem nos livrado do mal. Se podemos, ó Deus, estar neste ambiente, é porque o Teu Espírito Santo é quem atraiu cada um de nós para estarmos aqui. E por isso nosso coração se enche de expectativas no Senhor. Porque, ó Deus, quando o Senhor nos atrai, é porque o Senhor tem algo já tremendo, preparado para comunicar, ó Deus, para revelar ao nosso coração. Por isso nós lhe pedimos uma vez mais, o Senhor guarde a nossa mente, ó Deus, guarde o nosso coração e nos livre de toda e qualquer ingerência maligna, tudo aquilo que possa, ó Deus, gerar em nós desatenção, dispersão, nós repreendemos em nome de Jesus, que a nossa mente, ó Deus, esteja aberta, o nosso coração preparado para ouvir a Tua voz, para receber tudo aquilo que o Senhor tem reservado nessa noite para a nossa vida, no nome de Jesus, amém. Podem assentar-se, glória a Deus. Vocês viram aí o comunicado Renovada News antes de nós ministrarmos, e essa semana nós teremos aí uma semana muito especial de oração, e também o nosso seminário Família em Foco, que só acontece uma vez por ano. Então eu quero só te dar aqui algumas orientações para aquilo que você não perca a oportunidade de viver o que Deus tem para fazer nessa semana na nossa vida. Então nós vamos fazer 7 dias de jejum e oração. O jejum é quando eu abstenho de um alimento ou de algo que eu tenho muito apreço por um propósito espiritual. E o nosso propósito é em relação à nossa família. Sua família é importante, sim ou não? Sim ou não? Sim. Então você pode escolher algo para abster-se nessa semana. Por exemplo, tem pessoas que tiram o café da manhã para se consagrar a Deus durante esses próximos 7 dias. Outros, pastor,
sou fixado em um cafezinho. Eu tomo cafezinho o dia inteiro. Eu vou abrir mão desse cafezinho. Outros são de doce, açúcar, e sei lá, né? Amém, eu estou aqui. Então você pode abrir mão de algo que você tem, talvez, uma forte, quem sabe, até mesmo dependência, para se consagrar ao Senhor. Jejum é uma declaração de fome de Deus. Eu abro mão de algo aqui material ou da minha necessidade física para me alimentar de Deus. E você então vai separar isso e vai também separar um período de oração. O que fizer sentido para você, no momento do dia que fizer sentido para você. Né? Se para você é melhor no início da manhã, ou à tarde, ou à noite, no horário do almoço, não sei. Faça aquilo que é o melhor horário. A orientação que eu quero te dar é que você faça no melhor horário, no horário que você está com melhor disposição. Porque tem gente que, não, vou fazer quando eu chegar depois de um dia inteiro de trabalho. Aí chega em casa, Senhor, essa noite, eu te abençoo, Jesus. Eu te perdoo. Sabe nem o que está falando, não adianta, querido. Então pega um momento que você está com maior, um momento de disposição maior, de energia para você interceder pela sua família. Está aí, tira foto, nós vamos colocar nas redes sociais, no Instagram da igreja, no meu Instagram, no Instagram do pastor Tiago, nós vamos publicar, mas se você quiser tirar uma foto aí para você saber cada dia o que nós vamos estar intercedendo, e você está intercedendo pela sua família, faça isso. Você crê no poder da oração? Muito pode a oração do justo em seus efeitos. Essa manhã nós falamos sobre isso. Nações tiveram a realidade, a história transformada por causa de oração. Uma nação foi liberta de 430 anos, gente. De escravidão, 430 anos. Por oração. Deus diz em Êxodo 2:23, eu ouvi o clamor desse povo, vou descer e vou libertá-los por causa de oração. Uma cidade chamada Samaria, que 3 anos e meio não via uma gota de água, não chovia, Deus tocou nos aspectos da natureza, criou uma nuvem, e fez com que aquela terra recebesse provisão e vida novamente, porque estava tudo morrendo. Imagina 3 anos e meio sem cair uma gota de água, porque um homem, chamado Elias, colocou os joelhos no chão e orou por uma nação. Deus respondeu a oração de um homem e trouxe provisão para toda uma nação, milhares e milhares de pessoas, ou de uma cidade. Agora você imagina o que Deus não pode fazer na sua casa, quando você dobrar os seus joelhos essa semana. Então faça esse propósito desses 7 dias de jejum, de oração, lembrando que quarta-feira nós vamos estar ministrando sobre família, sexta-feira inicia o nosso seminário sobre família, sábado à noite, sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Então só não é abençoado, como diz o filósofo Tiago Fernando, quem não quer, porque a oportunidade da gente poder clamar a Deus e abençoar a nossa família, nós vamos ter essa semana. Alguém conhece o pastor Marcelo Gomes? Alguém que já ouviu alguma ministração? Dá só um sinal. Alguém? Olha aí, ninguém ainda. Alguém levantou? Gente, então que presente que vocês vão ter de poder conhecer e ser ministrado através da vida do pastor Marcelo Gomes. Um homem que tem o dom da palavra do conhecimento. Um homem que tem muita sabedoria e habilidade na pregação. Eu, minha esposa, pastor Tiago e a esposa a Tayane, nós fomos em Goiânia e ele ministrou só para a família pastoral. Que tremendo! Tem diversos livros, que tremendo. Então não perca a oportunidade de estar nesse próximo final de semana. Amém ou não amém? Amém. Vamos lá. Eu quero falar nessa noite para a gente poder estar orando sobre esse aspecto, sobre a plenitude do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Plenitude do Espírito. Todos nós sabemos que a palavra pleno ou plenitude significa completude, estar cheio, estar repleto, totalidade. E isso é plenitude. Por exemplo, se você acaba de sair de uma churrascaria, vamos lá, vamos fazer a propaganda lá dos Espetos, você saiu do Espetos, ou a churrascaria que você gosta, Porcão, sei lá, tem um monte de churrascaria boa aí, né? Você acabou de sair da churrascaria, mas comeu, porque crente, uma coisa que crente sabe fazer é o quê? Orar, isso mesmo. Então, comeu bastante.
Aí você sai na calçada e eu chego com um X tudo para você. Falando aqui um X, ou o X que você mais gosta, sei lá, o hambúrguer, não sei o que, a comida que você mais gosta. Você vai querer comer? Mesmo que você goste? Sim ou não? Sim ou não, gente? Eu acho que tem uns irmãos que estão querendo pecar da gula. Eu comi, ó, vou mandar aqui, ó. Via de regra, a gente comeu, na hora que você sai dele empanturrado, se oferecer um x-tudo, você pode gostar de x-tudo. Às vezes a gente até faz assim, ó, nossa, pai, não estou nem aguentando ver comigo. Pode chegar aquela picanha que você está cheio, mas não estou aguentando nem ver. Por que a gente não aceita e a gente não come? Porque a gente está cheio. Por mais atrativo que for, se eu estiver cheio, eu não vou desejar. Se eu estiver satisfeito ou pleno, não vai haver espaço para inserir uma outra coisa. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Quando nós dizemos sobre ser cheio do Espírito Santo, é porque uma pessoa que é plena, está cheia do Espírito Santo, logo, não haverá espaço no seu coração para abrigar pecados. Para abrigar prazeres da carne. Porque quem come do pão da vida, jamais terá fome. Quem bebe da água da vida, jamais terá sede. O problema, às vezes a gente fica preocupado assim, dizendo, meu Deus, eu tenho que fugir à tentação e não sei o quê, ai meu Deus, eu não consigo suportar. Às vezes não conseguimos porque não estamos cheios. Porque se estivermos cheios, por mais atrativo que for, não cabe, não há espaço. Eu estou cheio, eu não quero. Quem está entendendo? Faz sentido, sim ou não? A plenitude do Espírito, irmãos, é o grande antídoto contra o pecado. Às vezes a gente fica tão preocupado, ai meu Deus, o pecado, tão preocupado, preocupa-se em ser cheio do Espírito Santo. Preocupa-se em investir, em gastar tempo com Deus em oração. Preocupa-se em gastar e investir tempo com Deus na leitura da palavra. Porque se a gente ora, vigia, nós não entraremos nos pecados da carne. A própria palavra de Deus diz em Gálatas 5,16. Digo, porém, o apóstolo Paulo à igreja de Gálatas, andai no Espírito, ou seja, uma vida caminhando no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. O texto é claro. Se eu ando no Espírito, se eu sou pleno de Deus, eu jamais satisfareis os desejos da carne. Então isso começa a dar alguns sinais para nós. Se eu estou sentindo essa necessidade ainda, esses prazeres, isso é muito forte na minha vida, eu preciso avaliar o meu relacionamento com Deus. Provavelmente, certamente, é porque eu ainda não estou vivendo uma vida na plenitude do Espírito. Porque quem anda no Espírito, quem é cheio do Espírito, não vive uma vida dúbia, não vive uma vida carnal, não vive uma vida morna, não vive uma vida espiritual apática, incoerente, não, pelo contrário. Quem é cheio do Espírito Santo, a vida dele é diferente. Quem é cheio do Espírito Santo sabe o que é viver uma vida abundante, uma vida influenciadora, uma vida que contagia outros. Por isso que a marca do cristão deve ser cheio do Espírito Santo. E infelizmente, irmãos, o que nós temos visto na atualidade são igrejas cheias de pessoas vazias de Deus. Pessoas que estão entrando num ciclo religioso e costumeiro, de ir talvez aos domingos da igreja, o que é muito bom. Mas a plenitude do Espírito não é simplesmente um momento, é você andar numa caminhada com Deus. E eu comecei a perceber isso, que nas igrejas as quais Paulo plantou, havia muitos cristãos que não estavam cheios do Espírito. Pessoas que eram crentes, pessoas que estavam atuando no ministério, pessoas que tinham até dons, mas não estavam cheios, isso mesmo. Porque a evidência da plenitude do Espírito, guarde isso, não são os dons, sim o fruto do Espírito. Porque tem muita gente... mas não tem uma vida cheia de Deus, não tem fruto, não tem domínio próprio, não tem amor, não tem coerência. A evidência da plenitude do Espírito, o próprio texto que nós lemos fala disso, a evidência são os frutos, ou o fruto do Espírito Santo. Olha para você ver, 1 Coríntios capítulo 3.
verso 1 ao verso 3, Paulo está falando a uma igreja que era cheia de dons, uma igreja que Paulo teve que organizar. Calma aí, quando um fala em línguas, o outro espera, o outro profetiza. Calma, gente, estava tentando organizar a igreja. De tanto movimento que tinha de dons espirituais. Aí Paulo escreve essa igreja, olha o que ele diz em 1 Coríntios 3. E eu, irmãos, falando para crentes, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Olha, irmãos, mas não estavam alinhados no espírito, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Olha Paulo mostrando a evidência de quem não está cheio do Espírito. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Ou seja, se abriga tais pecados, contenda, conversinha, disse-me que me disse, se abriga, isso é uma manifestação, uma evidência de que não há plenitude do Espírito. Aí você vai na igreja de Gálatas, capítulo 3, verso 3, você vê essa realidade de gente que começou bem, mas que depois a vida cristã foi descendo, foi tornando-se apática, e diz assim, sois assim insensatos, Gálatas 3:3, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Ou seja, quantos de nós, irmãos, quantos de nós, muitas vezes começamos uma vida espiritual abundante, sobretudo na conversão, aquele primeiro amor, aquela paixão por Cristo, a paixão por oração, a gente vai crescendo, só que no passar dos anos, muitos cristãos começam o quê? A ter uma queda. Diminui a sua vida de oração quando muitos deles não param. Diminui a sua vida de leitura da palavra. Diminui essa busca por Deus. E aí é como o texto diz, começaram bem, mas começaram bem, mas não continuaram no processo. Começaram a abrir brechas, não estarem cheios, aí começa a satisfazer os desejos da carne. O que Deus está nos chamando nessa noite, e o que eu quero declarar sobre nós nesse ambiente, sobre nós nessa noite, é que Deus irá nos encher novamente. Se tem gente que talvez está vivendo hoje um momento de apatia, ou de mornidão, ou de frieza espiritual, você está no ambiente certo, porque Deus nos atraiu para este lugar, porque Ele vai derramar sobre você porção nova do Espírito. E eu quero declarar que você vai sair daqui cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Você crê nisso, querido? Chega da gente viver um cristianismo ora lá em cima, ora lá embaixo. Chega de viver um cristianismo mediano. Nós estamos aqui nessa terra por causa de Cristo. Quem nasceu por Cristo aqui? Ou seja, Jesus foi quem gerou cada um de nós, sim ou não? Foi Ele. Ou você diz, haja eu e houve eu. Você foi criado por Deus, e eu quero gastar a minha vida todos os dias para Ele. Nós vamos viver um curtinho período dos séculos e séculos, dos séculos, dos séculos da história e da eternidade. A gente vive um traço, e esse traço, meu irmão, gaste a sua vida para a glória dEle, para viver cheio dEle, para cumprir o propósito dEle, para fazer a vontade dEle. Ser cheio do Espírito Santo. É a plenitude do Espírito, entenda isso. O que vai fazer a diferença na sua história nessa terra, não é a quantidade de dinheiro que você vai ter. O que vai fazer a diferença na sua história nessa terra, é você e eu sermos cheios do Espírito Santo. O que vai fazer a diferença, eu disse aqui no primeiro culto, e vir à igreja, muita gente vem. Cantar, muita gente canta. Tocar bem, muita gente toca. Pregar com eloquência, muita gente prega. Vir à igreja, participa, muita gente faz isso. Mas o que faz a diferença é você tocar cheio do Espírito Santo. Aí é como Davi, no tanger da harpa, não tem demônio que fica no ambiente aonde ele está. É como Paulo e Silas, que foi mencionado desse altar. Ele está cantando, mas ele está cheio do Espírito Santo. A glória de Deus vai descer sobre a terra. É pregar cheio do Espírito Santo, meu irmão. O que vai mudar a nossa vida não é a eloquência com que eu uso as minhas palavras, mas é a presença de Deus nessa casa, é a presença de Deus nesse altar, é a presença de Deus na nossa vida. O que faz a diferença na vida do jovem é ele ser cheio do Espírito. O que faz a diferença na vida de um homem é ele ser cheio do Espírito. O que faz a diferença na vida do empresário é ele ser cheio do Espírito. Por isso eu quero declarar sobre você: seja cheio do Espírito Santo de Deus. Pode aplaudir a Ele como um gesto de adoração a Ele.
Aleluia. Se você conhece a pessoa que está do seu lado, eu gostaria que você falasse para ela uma qualidade, uma característica que você admira nela. Se você conhece, se você não conhece, não tem jeito. Mas se você conhece, olha para ela, aproveita, marido, para você poder gastar pelo menos uma qualidade. Uma qualidade que você admira nela. Dedicada, trabalhadora, simpática. Quem mais? Quem ouviu algum elogio aí? Fala aí, gente, para eu saber. Ninguém ouviu elogio, não? O que falaram aí? O que falaram? O que você falou para sua digníssima aí? Você falou o que para ela? O que você admira? A força? Mulher forte, de garra? E você falou com ele também? Você falou que ele é lindo, olha aí, estou brincando. Falou que são muitas. Falou aí? Eu estive estudando os discípulos de Jesus. Eles receberam uma característica, uma qualidade, que fez toda a diferença no ministério deles. E eu gostaria de convidar você para olhar esses textos comigo. Por gentileza, abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Eu não sei qual característica que você ouviu ou qual qualidade foi mencionada. Os irmãos conseguem ler aí? Ou precisa da luz? Precisa? Tá. Então vou pedir compreensão aí para o pessoal da galeria, porque quando acende a luz eles ficam com dificuldade de visualizar a gente melhor, mas está dando? Ok. Atos 4. Eu quero só ler esses textos para a gente poder entender essa verdade. Atos 4. Verso 8. Olha a característica. Você vai ver que a Bíblia sempre fala da característica antes do milagre. Está ótimo. Atos 4. Verso 8. O que diz aí? Então, que mais? Lhes disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Qual a característica, a única característica que Pedro recebeu aí nesse texto? Ser cheio do Espírito Santo. E o que narrou logo em seguida? Sobre um milagre, um homem que há 40 anos, um homem que não andava, paralítico, que era colocado à porta do templo. Esse homem, porque teve um encontro com uma pessoa que era cheia do Espírito Santo, ele começou a andar, ele viveu um milagre, um sobrenatural, porque um crente cheio do Espírito Santo, preste atenção, um crente, estou falando de um pescador chamado Pedro, eu não sei qual que é a sua profissão, mas aqui é um pescador chamado Pedro, cheio do Espírito Santo, tem autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Você não precisa do pastor ir lá na sua casa colocar a mão sobre o seu filho para receber cura. Se você é um discípulo de Jesus e tem a característica, além de tantas que você recebeu aí, não sei se você ouviu do cheio do Espírito, mas se você for um discípulo de Jesus cheio do Espírito Santo, há autoridade de Jesus sobre a sua vida para colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Olhe comigo em Atos, capítulo de número 7, verso de número 55. Um outro discípulo, um outro homem que andou nos passos de Jesus, chamado Estevão, um dos diáconos, que fez parte da primeira equipe dos diáconos. Atos 7:55 nos diz o quê? Mas Estevão, qual aí que vem a característica? Cheio do Espírito Santo. O que aconteceu? Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. O camarada estava recebendo pedrada, ele estava sendo apedrejado, ele foi o primeiro mártir por amor do Evangelho, ele estava recebendo pedrada, mas o que ele viu,
as percepções dele não foi as dores da pedrada, não foi os inimigos que ele viu. Estou com ódio desse pessoal que está me matando. O que ele viu foi a glória de Deus. Porque quem é cheio do Espírito Santo, os olhos espirituais dele, vê que todas as coisas estão no controle de Deus, que Deus está com... Glória de Deus significa kabod no hebraico, ou seja, a presença densa, a presença pesada de Deus. Ou seja, eu estou andando e Deus está comigo, eu sinto Ele, seja no meu quarto, seja na minha sala, seja onde eu passar, eu sinto Deus na minha vida. Um crente cheio do Espírito Santo atrai a glória de Deus aonde ele estiver. Ande um pouquinho mais em Atos 13, verso 9. Aleluia. O encontro de Paulo, o apóstolo Paulo, um homem aqui, Elimas, o mágico, um homem que estava dominado por um espírito maligno. E a Bíblia diz assim: todavia, Saulo, também chamado Paulo. O que mais que diz aí? Eu não estou ouvindo, vamos dizer mais uma vez? Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo. E aí ele começa a repreender um espírito maligno que estava na vida de um homem. Porque um homem cheio do Espírito Santo tem autoridade no reino espiritual, sobre principados, potestades e qualquer obra de Satanás contra a vida dele. Não prevalece, irmão. O que Deus abençoa, o pastor Tiago sempre diz isso aqui, com muita propriedade. O que Deus abençoa, não tem ninguém que pode amaldiçoar. Não tem obra de macumbaria, de feitiçaria. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e a palavra de Deus nos diz: você não será atingido. Todo mundo gosta do Salmo 91, mas esquece do verso 1. Isso é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e a sombra do Onipotente ele descansa. Ou seja, se eu estou na presença dele, se eu sou cheio dele, você pode andar de cabeça erguida, porque o Senhor já envia anjo diuturnamente para te cercar, para te proteger, e mal algum, praga alguma chegará à tua tenda. Palavra de... Mas é para quem é cheio do Espírito. Se tem algo que você e eu precisamos buscar na nossa vida, é ser cheio do Espírito. O pecado não vai encontrar lugar no nosso coração. A autoridade dos céus virá sobre a nossa vida. Você pode abrir em Atos 11, por gentileza, verso de número 24. Tudo pertinho, para facilitar. Eu sei que você tem habilidade para abrir em Abacuque e Naum, esses textos assim que você pergunta, existe na Bíblia, mas hoje é só Atos. Atos 11. Falando sobre Barnabé, o cara que discipulou, que investiu na vida de Paulo. Olha a característica desse camarada. Atos 11, 24. Vamos ler juntos, irmãos? Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. O que acontece? E muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente. O cara se torna um evangelista. Quando o fogo do Espírito, irmãos, incendeia o nosso coração, só tem duas coisas para acontecer: ou ele apaga, ou ele alastra. Guarde isso. Um fogo, quando é aceso, o Espírito Santo, um dos símbolos dele é fogo. Quando um fogo é aceso, só tem duas direções: ou ele apaga, ou ele se alastra. E aqui o texto nos mostra, se nós mantermos, ou se nós nutrirmos o fogo do Espírito Santo, eu quero declarar sobre nós, em nome de Jesus, que esse fogo do Espírito Santo, aceso no nosso coração, vai se alastrar, ou seja, a nossa casa vai ser incendiada pela presença de Deus. Os ambientes por onde passarmos, seja no trabalho, seja na academia, seja na faculdade, vai ser influenciado, vai ser contagiado pelo Espírito Santo de Deus, meu irmão. A gente não tem noção do que Deus pode fazer através de um coração sedento pela presença dEle. Para a gente poder finalizar essa análise, olha comigo em Atos 4:31, que poderoso. Atos 4:31. Oh glória, tem renovo de Deus nessa noite para vidas aqui. Atos 4:31. Olha o que esse texto diz, que às vezes a gente acha que é exclusividade, o Espírito Santo só se manifesta sobre alguns. Não, olha, vamos ler o Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O que diz aí a próxima frase? Vamos ler bem forte. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Agora veja, um grupo de pessoas começa a orar. Imagina começar a tremer esse ambiente aqui, a gente ia ficar até doido. Deus toca, meu irmão, nas estruturas da terra. Ele move os céus quando um cristão cheio do Espírito Santo começa a orar e a buscar a face dele. A gente não tem noção. Josué ora, Deus para na rotação da terra, irmãos. Olha o que Deus faz para que a batalha seja ganha. Esse é o Deus poderoso, mas isso acontece. Você e eu servimos um Deus que é criador, governador e sustentador de todas as coisas. E eu quero declarar que como os discípulos ficaram embasbacados diante daquilo que Jesus fez na tempestade, acalmando o vento e cessando a tempestade, você também vai ficar embasbacado por aquilo que Deus vai fazer na sua história. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que tem poder sobre a natureza? Quem é este que tem poder sobre os homens? Quem é este que tem poder sobre o reino espiritual? Quem é este que tem poder sobre anjos e demônios? Quem é este que tem poder sobre a morte? Cristo Jesus, o nosso Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Redentor, o Salvador, o Sustentador, o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, a estrela da manhã, a raiz de Davi, o lírio dos vales, o Jeová Afá, o Jeová Jiré, o Jeová Shalom, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Se você ama esse Jesus, adora Ele por um instante. Se você ama esse Jesus, adora Ele por um instante. Mesmo no lugar onde você está, adora esse Jesus por um instante. Um jovem cheio do Espírito Santo atrai a glória de Deus para a terra. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a presença do Espírito de Deus mover. Vai haver um reacendimento. O Senhor vai reacender a chama do Espírito sobre o coração. Eu leio textos como esses. Veja, irmãos, que o Espírito de Deus, ele enche pessoas simples ou pessoas renomadas, não tem problema. Se é um Pedro pescador, vai ser cheio do Espírito Santo. Se é um Paulo, um cara top de linha, um cara que é intelectual, seja cheio também. Ele foi cheio do Espírito Santo. Não importa se você é um iletrado, se você é uma dona de casa, se você é um empresário, se você é um juiz, se você é um doutor, não importa. Se você, o coração tem sede por Ele, se prepare. Aquele que busca encontra Ele mesmo. Você vai ser, seja um doutor, seja um iletrado, mas cheio do Espírito Santo. Não importa se a gente tem cargo do ministério. Mas pastor, eu não toco, eu não canto, eu não faço nada na igreja. Não importa se você tem cargo ou deixa de ter. Pedro tinha, Paulo tinha, mas a Bíblia diz que a igreja toda em Atos 4:31 foi cheia do Espírito. Ou seja, você está aí hoje quietinho, talvez nunca fez nada no reino de Deus, mas hoje o Espírito de Deus está queimando o seu coração, e você pode sair daqui como Atos 4:31, todos foram cheios do Espírito. A minha oração, meu irmão, é que esse ambiente seja tomado pela presença de Deus, e você, independente do seu credo, você vai sair daqui cheio da presença do Espírito de Deus. Não importa se somos simples, não importa se somos jovens, não importa se somos integrais no ministério. O que importa é um coração sedento, um coração que ama a presença dEle, um coração que quer ser marcado por Ele. Que Deus levante uma geração sedenta pela presença dEle, uma geração que quer ser cheia. Eu aprendo nesse texto, irmãos, que ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. A Bíblia diz: enchei-vos do Espírito. Ou seja, se você é discípulo de Jesus, não tem opção. Eu não quero ser, não. Se é discípulo precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos é um imperativo, é uma ordenança do céu para atrair milagres de Deus à terra. É uma ordenança do nosso Deus para nos preencher, para poder a gente cumprir o ID dele por essa nação. Diga assim comigo: eu devo ser. Fala, eu devo ser, e eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga comigo: ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Diga comigo: ser cheio do Espírito Santo é uma ação contínua. O texto diz: enchei-vos do Espírito Santo. Eu estava analisando no grego, tanto
tanto é uma ordem imperativa ser cheio, quanto no original grego está no presente o texto. O verbo está no presente, ou seja, hoje eu preciso ser cheio. Chegou amanhã, o amanhã se torna hoje, eu preciso ser cheio. Depois de amanhã se torna um hoje na minha vida, eu preciso ser cheio. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência de um momento, não é um ápice que eu vivo num culto como esse, ou num acampamento, ou numa vigília. Não, ser cheio do Espírito Santo é algo diário. Você vai acordar amanhã cedo, você vai se encher do Espírito Santo ao entrar para o seu quarto em secreto, e o teu Pai em secreto sopra o Espírito sobre a sua vida, queima o seu coração. Eu quero declarar que você vai ter uma sede, uma fome por Deus inimaginável, inimaginável, inimaginável. Vai consumir a sua alma. Irmão, estou falando de algo que eu vivo, e não porque eu vivo como pastor, não porque eu tenho um cargo numa igreja. Isso é nada acima de qualquer pastor. Eu sou um servo dele, eu sou um discípulo dele, eu sou um filho dele, e eu quero mergulhar nos braços do meu Pai. Eu quero poder buscar a presença dele. A única coisa, eu vou encerrar, a única coisa que pode nos impedir de ser cheio do Espírito Santo são os nossos pecados. A única coisa, a única coisa. Se você no seu coração hoje queima para ser cheio, eu quero viver o que Pedro viveu, eu quero viver o que Paulo viveu, eu quero viver o que Estevão viveu, eu quero viver o que Barnabé viveu, eu quero viver o que a igreja está vivendo, eu quero viver. A única coisa são os nossos pecados, porque Isaías 59 diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, ou seja, elas estão estendidas. Os ouvidos do Senhor não estão tapados, ou seja, os ouvidos de Deus estão abertos. Aí o verso 2 de Isaías 59 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação. Só os nossos pecados podem nos impedir de ser cheios, somente os nossos pecados. Agora tem uma ótima notícia para você, porque às vezes você entrou aqui e falou assim: pastor, os meus lábios é dominado por murmuração, os meus lábios, a minha vida é dominada pela pornografia, a minha vida, pastor, é dominada pela crítica, pela fofoca, a minha vida é dominada pela embriaguez. Pastor, não sei o que vai. Meu irmão, a boa notícia, sabe o que é? É que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Hoje mesmo o que é sujo pode ser tirado. Hoje mesmo o ambiente já pode ser preparado, porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quer uma outra ótima notícia? Lamentações 3, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, e elas não têm fim. Ou seja, hoje Deus já liberou uma porção da misericórdia para limpar o seu coração, para lavar a nossa alma e preparar-nos para receber do Espírito Santo dele. Só não recebe quem não quer, porque todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Meu irmão, se o seu coração está ali, porque o Espírito é santo, é separado, não tem como o Espírito Santo habitar num lugar sujo. Se o meu coração está limpo, preparado, o que eu preciso? Desejo, anseio, fome, sede dele. Irmão, quando você está com sede, o que você vai fazer? Você vai até a fonte, lá na geladeira, beber água. Se você está com fome, você faz lá: está pronta essa comida? Abre as panelas. Ô mulher, está pronta essa comida? Porque a minha necessidade me leva a uma ação. O meu desejo me faz mover-se em direção àquilo que eu quero. Ou seja, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso ter esse anseio na minha alma. Eu preciso desejar. E sabe qual que é a minha oração para essa noite? É que Jesus te dê fome da presença dele, é que Jesus te dê sede demais dele. Eu não sei em qual nível, meu irmão, eu não sei o que você já viveu com Deus, mas a boa notícia para nós essa noite é que Deus pode fazer muito mais, é que Deus pode te levar a um nível muito maior do que tudo que você já viveu. É isso mesmo, Ele pode te levar muito mais além. Ele quer levar vidas aqui neste lugar a águas profundas,
profundas, há águas profundas, há águas profundas. Chega de ficar na superfície, jovem. Chega de ficar na superfície, crente. É tempo de ir para águas profundas. Deus quer te levantar nessa geração para impactar a sua casa, para impactar o seu trabalho. Chega de ser mediano. Hoje Jesus te chama para ser cheio, 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 cheio da presença